Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na nossa 15ª aula de Hadith. Na aula passada nós falamos sobre oração, 5 orações diárias e a importância da oração e vamos continuar com esse tema, mas antes disso vamos ler Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Vou ler a parte árabe e depois eu vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como fizestes abençoando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizestes prosperando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Como eu falei, na aula passada nós falamos sobre a importância da oração, né? E 5 orações diárias, e uma coisa muito ligada, muito relativa às orações é a ablução, né? Fazer limpeza do corpo, limpeza física, né? Então hoje eu juntei aqui alguns dos ditos, vamos falar um pouquinho sobre a importância e também sobre como devemos fazer essa ablução, né? E se essa ablução é importante ou é obrigatório ou não. Então, em relação a isso, devemos entender uma coisa muito importante, que o Santo Profeta diz que há certas coisas que devem ser consideradas antes de fazer oração. Em primeiro lugar, é a sua limpeza corporal, que é muito importante. E em segundo lugar, você virar para a Kaaba, virar para Qibla. Isso também é muito importante. E em terceiro lugar, a intenção da pessoa. São essas coisas que são consideradas mais importantes antes de você começar qualquer oração. Então, daí dá para entender que a ablução ou limpeza do corpo, a limpeza física, também é uma parte muito importante e ajuda também para que a pessoa possa concentrar, para que a pessoa possa sentir mais confortável, não seja incomodado com alguma sujeira, algum cheiro, porque se você vai limpar bem o corpo, você vai cheirar bem. É óbvio que os homens são obrigados de fazer orações congregacionalmente, então vão ser junto com outros homens. E se não tiver feito a limpeza do corpo, se não for feito essa limpeza, não for tirado a sujeira, então vai se incomodar os outros irmãos que estão presentes para fazer oração. Então, esse é um dos motivos para qual é obrigado fazer ablução. Ablução quer dizer limpar o corpo. Agora vou ler aqui o dito do Santo Profeta aqui, que ensina, na verdade, como nós devemos fazer essa ablução e qual é a forma correta de fazer. Hazrat Usman bin Affan relata que uma vez ele mandou buscar água. Hazrat Usman era o terceiro, depois foi o terceiro califa também. Ele era o gênero do Santo Profeta. Ele era um dos companheiros mais próximos do Santo Profeta. Aí ele queria ensinar para as pessoas como fazer a ablução, porque
No tempo dele, muita gente já era as pessoas que não tinham visto o santo profeta, não tinha passado naquele tempo, eram novos no Islã. Então ele mandou buscar água para mostrar como fazer a ablução. Primeiro ele lavou suas mãos 3 vezes, depois ele pegou água em sua mão esquerda da jarra de água, enxagou a boca, ele enxagou a boca 3 vezes, com a mão direita, porque com a mão esquerda ele tinha segurado a jarra, e depois limpou suas narinas. 3 vezes tem que enxaguar água na boca, e depois 3 vezes tem que limpar as narinas, tem que subir, tem que fazer com que suba água no nariz para limpar bem o nariz. Então ele lavou o seu rosto 3 vezes, depois ele tem que lavar o rosto 3 vezes. Primeiro, lavar mãos, né? Porque antes de lavar mãos tem que fazer, tem que ir para banheiro se for necessidade, tem que limpar partes íntimas, né? E depois tem que lavar boca, tem que enxaguar água 3 vezes na boca se tiver alguma coisa, se a pessoa tiver comido alguma coisa que possa dar um cheiro ruim, dá para tirar, e também se tiver comido qualquer coisa já para deixar a boca neutro, sem qualquer cheiro, né? E depois lavar narinas, né? Colocar água nas narinas, isso é muito importante. Eu estava lendo uns dias atrás um artigo, 2 dias atrás, em que uma pessoa da comunidade tinha narrado que ele pegou gripe, e quando ele foi para México, o médico falou para a pessoa que ele morava na Alemanha, e ele disse que se vocês na sua cultura, na sua religião islã, vocês fazem 5 orações diárias e fazem ablução. E ele disse, o médico falou que se você fizer a ablução de forma correta, levantar água no nariz para limpar o nariz, enxaguar a água, ele disse que você pode se proteger desse gripe por muito tempo. Então, em termos de saúde, em termos de, além de coisas higiênicas, pontos higiênicos, também por conta da nossa saúde, essas partes, esses passos para fazer a limpeza são muito importantes. E como aqui está falando, tem que lavar rosto 3 vezes e depois braços até os cotovelos. Olha a Islã falando para lavar o rosto 3 vezes e lavar os braços 3 vezes, todos os dias, 5 vezes por dia. E agora que espalhou o Covid, nós vimos que no início do Covid, todo mundo estava enfatizando sobre isso, né? Dando ênfase nisso, que devem lavar o rosto, devem lavar os braços até cotovelos, devem lavar o rosto e braços e tudo que é aparente, né? Todas as partes que são expostas. E o Islã já tinha falado sobre essa prática 14 séculos atrás, que todas as partes do corpo que são expostas, o rosto, as mãos, os braços até os cotovelos, né, devem ser lavados todos os dias, para que a pessoa possa ganhar essa limpeza, além de fazer a limpeza espiritual, né, fazer essas orações. E não parou aqui, não só até cotovelos, e passou suas mãos úmidas para a frente e para trás sobre sua cabeça. Isso é importante. Primeiro você vai lavar a boca, depois nariz, depois vai lavar o rosto 3 vezes, o rosto inteiro, depois braços até cotovelos, e depois é importante também passar a mão em cima da cabeça, mão úmido, e depois aqui no pescoço, a mão de trás, mão de frente, palma de frente, tem que passar aqui em cima, aqui e até aqui. Depois, aqui no pescoço, a mão de trás, a palma de trás você vai passar assim. E depois vai colocar o dedo indicador nas orelhas e dedão aqui atrás das orelhas para limpar todas essas partes. Porque ao longo do dia, essas partes ganham sujeira, ganha poeira, né? Qualquer coisa que você deixa lá fora, depois de um certo tempo você tem que limpar, não é?
Do mesmo jeito, o rosto, a cabeça, as orelhas, braços até cotovelos. E no final, depois lavou os 2 pés até os tornozelos 3 vezes. Isso também é importante. Então, quando fazer a ablução, a pessoa tem que levar a sério. Muitas das vezes nós vemos que as pessoas não levam a sério essa parte da ablução. Já com a ablução, a oração começa. A oração não começa quando você vai fazer a oração na musalla, quando você está em pé e começa. Você já começa a preparação da oração, com a ablução, virando para a Qibla, fazendo a intenção. Isso tudo faz parte da oração. Você não pode desconsiderar nenhuma parte, nenhuma dessas partes. Entendeu? Então, vai fazer assim e depois vai limpar, vai lavar pés até tornozelos 3 vezes. E depois de fazer uma ablução como esta, ele diz, depois ele no final ele diz, aquele que faz abluções como eu fiz, então oferece 2 orações de rakat, 2 rakat de oração. Depois ele oferece 2 rakat de oração, um nafl pode ser uma oração não obrigatória, né? Uma oração voluntária, com humildade no coração, com a intenção, né, boa, e sem qualquer apreensão, né? Sem qualquer tipo de interromper. Por exemplo, às vezes nós começamos a fazer a oração, nós levantamos as nossas orações e de repente a gente fica passeando, fica viajando, né, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, de um lado para o outro lado, porque a pessoa fica as intenções ficam tão unificadas, a pessoa fica tão pacífico, né, depois de fazer a ablução, depois de ficar num ambiente assim pacífico. E assim que começar a fazer oração, já começa a viajar. Então, isso não é oração. A pessoa tem que parar de viajar, de fazer passeio nos pensamentos, né? Então, isso que fala aqui, além de ter humildade no coração, quer dizer, o coração tem que estar presente e tem que sentir essa oração, essa humildade, e também sem qualquer compreensão, sem qualquer tipo de apreensão, né? Sem qualquer interrupção, sem qualquer interrompimento que vem um pensamento, vai um, vem outro. Então, se fizer 2 rakat de oração voluntária, sem qualquer interrompimento dos pensamentos e sem qualquer tipo de outras coisas, né? Aí, nesse caso, ele diz que todos os seus pecados anteriores serão perdoados. Vejam só a importância da ablução. Já fazendo a ablução de forma correta, aí nós, nos próximos ditos, ainda vamos ver mais importância sobre a ablução, mas já com isso dá para entender que com isso ele diz que seus pecados serão perdoados. Se você fizer a ablução de forma correta e depois você fazer 2 rakat de oração com humildade, todos os pecados anteriores serão perdoados. Depois tem aqui outro dito de santo profeta, em que é relatado de Hazrat Abu Huraira, que relata que santo profeta diz: quando um muçulmano faz ablução e lava seu rosto, a água carrega todos os pecados cometidos por seus olhos. Imagina, você está fazendo a ablução, você coloca a mão assim no rosto com água, coloca água no seu rosto e a água cai, e como se estivesse derramando todos os pecados dos seus olhos. Você está lavando, é como se fosse uma sujeira física. Como você lava com sabonete, se tiver alguma sujeira, alguma cor aqui na sua mão, e você lava com sabonete, sujeira cai, né? Sai tudo. Do mesmo jeito, o santo profeta está dizendo, você coloca água no seu rosto, assim que a água cair, os seus pecados vão sair também, junto com a água. Os pecados cometidos por seus olhos serão
eliminados. E olha que os pecados do olho são muito piores. A gente não considera muitas das vezes os pecados que os olhos podem cometer, mas são muito dolorosos os castigos desses pecados dos olhos, né? Por exemplo, todos os tipos de cobiceira que nós fazemos, olhar outras pessoas com uma intenção errada, ou tiver vários outros olhares que nós fazemos, podem ter, tudo depende do pensamento como você está fazendo, né? Isso pode causar muitos pecados, né? Podem ser escritos muitos pecados na nossa conta. Então, tem que estar muito atencioso quando você está na rua, quando você está com olhos abertos. Os olhos vão ser respondidos, você vai ser respondido pelos seus olhos. Então, é importante você fazer muito cuidado quando você está na rua, tanto com seus olhos quanto na sua língua, seus ouvidos. Isso tudo vão prestar as contas perante Deus Todo-Poderoso no dia do final. E depois o santo profeta diz que e quando ela lava as suas mãos, a água carrega todos os pecados cometidos por suas mãos. Olha aqui. Na verdade, é uma boa notícia, né? Se fosse assim tão fácil, seria bom, né? Mas aí lá está. A intenção é muito importante, como foi falado no primeiro dito. Por isso coloquei o primeiro dito no primeiro lugar. O primeiro dito que nós estudamos, coloquei no primeiro lugar porque fala que tem que estar presente humildade do coração. Isso é muito importante. Se a pessoa não está sentindo humildade, se a pessoa não está sincero e só está assim, vou lavar isso, e não está presente quando está fazendo a ablução, então não vai ajudar muito, né? Não vai ter esse efeito. Para ter esse efeito que você está lavando o rosto e os pecados são lavados, tem que estar presente, com coração humilde, e tem que fazer uma oração sincera e com arrependimento. E depois, quando você lava suas mãos, seus pecados cometidos por suas mãos são lavados. E quando ele lava seus pés, a água carrega todos os pecados para os quais ele caminhou. E ele sai limpo de todos os pecados. Vejam só, o Deus Todo-Poderoso está procurando os motivos para que ele possa abençoar as pessoas, para que ele possa perdoar as pessoas. Então, nós só precisamos fazer um mínimo esforço e já vai ser suficiente. Às vezes as pessoas pensam assim, cara, isso é muito longe, isso é muito difícil, não consigo fazer e tudo mais. Mas não veem quão importante é no islamismo essa ablução e oração. E como só fazendo a ablução já é suficiente para lavar nossos pecados. E também não é fácil, né? Às vezes você quando no inverno, por exemplo, do Ocidente, quando aqui nos países que não faz muito frio, por exemplo, aqui nessa área no Rio, quase 2 horas é o calor, mas não senta assim. Mas nos outros países onde faz frio, no inverno, quando você tem que levantar da manhã às 4, 5 horas para a oração de Fajr, primeira oração, e além disso tem que fazer a ablução, e às vezes nem tem condições de esquentar a água, né? Você tem que fazer a ablução com água fria. Aí é uma prova. O que você vai fazer? Entendeu? Aí é uma prova. Será que eu vou fazer? Será que eu vou molhar o completo? Será que eu vou molhar até cotovelo? Não é suficiente até. Aí é uma prova. Aí o Satanás vai influenciar, vai tentar influenciar para que a pessoa possa evitar de fazer isso tudo. Mas, num dos ditos do Santo Profeta, que mais tarde iremos estudar também, o Santo Profeta diz que todas as partes que o ser humano lava para fazer a ablução,
vão ser iluminados no dia do juízo final. Todas as partes que o ser humano, o muçulmano lava para fazer a ablução, vão ser iluminados, vão brilhar no dia do juízo final, por causa do nur, por causa da luz de Deus Todo-Poderoso. Então, é importantíssimo que nós consideramos isso uma coisa séria antes de fazer a oração. Às vezes, nós esquecemos. A gente começa a fazer a oração e, de repente, a gente lembra, eu esqueci de fazer a ablução. Então, acaba a oração, faz a ablução e começa de novo a oração. Vai levar um tempinho, sim, vai levar. Mas o quê? Vai ser feita a oração de forma correta, do jeito que foi ensinado. E se fazendo assim, já só fazendo a ablução você lava todos os seus pecados. A própria boca do santo profeta falou essas palavras, que ele sai limpo, hatta yakhruju naqiyyan min az-zunub, que a pessoa sai limpo de todos os seus pecados. Tem outro dito do santo profeta, em que foi relatado de Hazrat Aisha. Ela disse que o santo profeta uma vez falou: escovar os dentes purifica a boca e é agradável para o Senhor Todo-Poderoso. Isso é uma incentiva. O santo profeta incentivou para que as pessoas possam lavar a boca, possam escovar os dentes antes de fazer oração. E no outro dito, o santo profeta diz: eu fico constantemente impressionado com a importância de escovar os dentes. Hazrat Anas relatou esse dito do santo profeta, que o anjo Gabriel insistiu tanto sobre a importância de escovar os dentes, que até o santo profeta ficou impressionado por causa disso. Então, isso também por causa do que eu falei no início, né? Se você está na mesquita junto com outros 10, 20, 30, 100 pessoas, 200 pessoas, e se você não está limpo, tanto de boca, ou você está cheirando mal, você não limpou bem, você não lavou bem, aí vai fazer o quê? Vai gerar um cheiro ruim para todas as pessoas. E todo mundo não vai conseguir concentrar na oração. Oração é o quê? É um encontro com Deus Todo-Poderoso, em que você concentra, né? Tem muitas outras razões para quebrar essa intenção. Agora vem esse motivo também, que quando a pessoa não está limpo, já é demais, né? Então, o máximo que nós podemos proteger para que nossas intenções possam manter na oração, devemos fazer. O que é importante que nós vamos na mesquita, a boca limpa. Por isso o santo profeta diz que quando a pessoa vai na mesquita, antes de ir na mesquita, não deve comer cebola ou gengibre ou outra coisa qualquer que possa deixar um cheiro ruim na boca, entendeu? Então, por isso o santo profeta falou isso. E no próximo dito deixa isso bem claro, né? Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta diz: se eu não percebesse que seria pesado para o meu povo ou para as pessoas, eu prescreveria a escovação dos dentes antes de cada oração. Olha aqui. Deixou bem claro. Se não fosse muito difícil para o meu povo, eu iria obrigar que as pessoas escovassem os dentes antes de fazer a oração, para que a pessoa não só ele mesmo possa sentir confortável, limpo e cheiroso, mas que ele não cause problemas para outras pessoas que estão na mesquita fazer oração, porque a pessoa, às vezes, para ele pode ser uma coisa normal, ele possa ter acostumado com o seu cheiro, o cheiro da boca, mas outras pessoas podem ter problemas, ele pode causar incômodo para outras pessoas. Por isso, mesmo que aqui não é uma coisa obrigada, mas as pessoas devem tentar, os muçulmanos, né, para limpar não só o corpo, mas também tentar escovar os dentes quando for possível. O santo profeta dizem que os companheiros do santo profeta dizem que os dentes do santo profeta eram mais brancos do que leite. Eram muito brancos, quer dizer.
entendeu? Ele escovava dentes muitas vezes por dia, né? Sempre que ele comia, ou sempre que ele sentia vontade, ou via que tem alguma sujeira, ou antes de fazer oração, ou estava de um passeio, ele sempre estava com aquele ramo, aquela escova natural, né? Que feito pelos ramos do árvore, né? Nós também, no Paquistão, era vendido na rua esse tipo de escova, né? Que nem precisa pasta, já é suficiente você passar assim mesmo o ramo da árvore, que tem herbais naturais, né? Que ajudam a limpar não só e também fortalecer os dentes. E aqui, para finalizar, tem o último dito de hoje do Santo Profeta. Na verdade, é narrado pelo companheiro do Santo Profeta. Hazrat Zir relata que ele visitou Safwan e informou que vim buscar conhecimento. Ele disse, o Safwan diz que os anjos abrem suas asas para aquele que busca o conhecimento por prazer na sabedoria. Eu lhe disse, a pessoa Azir disse ao Safwan, surgiu uma dúvida na minha mente a respeito da passagem simbólica das mãos nas meias depois de fazer as necessidades. Agora, você é um dos companheiros do Santo Profeta e eu vim para lhe perguntar, você o ouviu mencionar algo a respeito? Primeiro tem que entender a pergunta, né? Enquanto o Islã obrigou a fazer a ablução, obrigou que os muçulmanos limpassem o seu corpo, mas como nós vemos e como nós sabemos que o Islã é uma religião de natureza humana. O Islã é uma religião que tem muita flexibilidade. O Islã é uma religião que facilita as coisas para as pessoas e não dificulta. E justamente essas todas limpezas e ablução também é para facilitar. Mas há certas ocasiões em que a pessoa encontra dificuldade, né, de lavar certas partes do corpo. Por exemplo, aqui, especificamente falando dos pés, que às vezes a pessoa está usando meias ou está com sapatos ou chinelos ou botas e não tem como tirar meias e botas e lavar e depois secar e colocar as meias de novo, né? Então, nesses casos, essa pessoa veio até um companheiro do Santo Profeta, que não era o companheiro, a pessoa que foi, porque ele era de outra época, depois, só que ele queria conhecer, ele queria saber, ele tinha curiosidade do conhecimento. Então, ele procurou um companheiro do Santo Profeta que tinha na época, que vivia, que era vivo na época, e foi até lá para perguntar sobre em relação a isso, algo sobre a respeito. Então, o companheiro do Santo Profeta respondeu, sim. Ele nos orientou, o Santo Profeta nos orientou que enquanto estivéssemos em uma viagem, não precisávamos tirar as meias para lavar os pés no decorrer de ablução durante um período de 3 dias e 3 noites. Excepto depois de termos relações sexuais com nossas esposas, né? Quando você tem relação sexual, nesse caso, você é obrigado a fazer, obrigado a tomar banho, né? Não é suficiente só a ablução, tem que tomar banho. Mas nos outros casos, se você foi para banheiro ou você urinou, você mesmo às vezes se você sangrar, já quebra a ablução, né? Nesses casos, se você estiver com meias, você pode passar mão molhado cima das meias, simbolicamente molhando os pés, né? Nos casos de exceções, quando você não pode ou você está de viagem, por 3 dias e 3 noites. Em outros casos, por exemplo, o sono, uma ida à privada, etc., a passagem simbólica das mãos sobre as meias seria suficiente durante esse período. Então, durante 3 dias, se você estiver de viagem, você não precisa, por exemplo, se você
está viajando de carro e você parou no posto de gasolina, você foi lá na pia, agora você está com os sapatos, botas, meias e tudo mais. Você pode lavar braços até cotovelos, pode levantar a manga da camiseta, você pode lavar o rosto e tudo mais, né? Mas, agora no caso dos pés vai ser um problema. Nesse caso, o Islã facilitou que se você estiver de viagem, você pode lavar, você pode molhar a mão, que deve estar molhado por causa da ablução, e passa simbolicamente em cima dos pés. Pé direita e depois pé esquerda. Aí já é suficiente para, como se fosse lavado a pé, né? E se você não tiver de viagem, por exemplo, se você está em casa, nesse caso, um dia, 24 horas, você pode fazer essa passagem de mão em cima das meias. Um dia só. Se você, por exemplo, da manhã, você está muito frio, nesses países não é... Até na rua as pessoas andam sem meias, nem com chinelos. Mas nos países mais frios, você vê que as pessoas vão ao trabalho desde a manhã ou na escola até a noite, não tiram sapatos, né? Aí, nesses casos, se você fez a ablução da manhã, lavou o peixe da manhã, aí no caso da oração de Zohar e Asr, você não precisa tirar, mesmo sendo em casa ou no trabalho ou na escola, né? Tirar as meias, você pode passar acima das meias, mão, simbolicamente, passando mão molhado. E no Asr também pode fazer no Maghrib, até Isha, você pode fazer assim, um dia direto você pode passar mão cima dos pés, cima das meias. Isso seria uma lavagem simbólica. Então, isso é a importância da ablução. Depois nós vamos falar também, se não tiver disponível a água, nesses casos, como é que nós podemos fazer, né? Mas até aqui nós aprendemos a importância e como fazer a ablução. E no caso, quando você não puder tirar as meias, como pode passar mão em cima dos pés. Muito obrigado. Jazakumullahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.